Agora a gente fala sobre as práticas agrícolas que tornam a cafeicultura brasileira carbono negativo. O estudo aponta que cafezais sustentáveis sequestraram mais carbono do que emitiram gases de efeito estufa na atmosfera em Minas Gerais. Ele foi realizado pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, Exalc e Secafé. Vamos falar ao vivo com a gestora de sustentabilidade do Secafé, a Silvia Pizzol. Oi, Silvia, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso Bem da Terra. Esse estudo, eu me lembro que assim que ele foi lançado, publicado, a gente discorreu aqui de alguma maneira, mas eu falei, precisamos trazer e nos aprofundarmos sim nessa questão, porque justamente nas terças a gente fala muito sobre café e sobre sustentabilidade também, então unimos aí os dois pontos, os dois assuntos. E aí chama a atenção, né? Porque não é carbono neutro, é carbono negativo, ou seja, à medida que cresce essa sustentabilidade da produção da cafeicultura brasileira ali no estado de Minas Gerais, onde foi realizado todo esse mapeamento, a gente vê que estamos um passo à frente realmente de tudo o que vem acontecendo nessa nossa produção agrícola. Como é que foi realizado esse estudo? Explica pra gente. Bom dia novamente. Bom dia, Renata. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que nos assistem também. Bom, o estudo ele foi desenvolvido em 40 fazendas, né, que foram selecionadas aí de forma a representar as características produtivas do estado de Minas Gerais, né? Então, tomou-se esse cuidado, né, de refletir os sistemas produtivos predominantes das principais regiões produtoras, né? Refletir os impactos dessas características edafoclimáticas, né? Por isso as fazendas elas foram distribuídas nas regiões sul de Minas, Cerrado e Matas de Minas. E também, como foco do estudo era justamente aí também calcular, né, mensurar qual a adicionalidade gerada por essa adoção de boas práticas, né, as fazendas elas foram divididas em pares, né, essas fazendas que produzem, né, o café de uma forma mais convencional e as fazendas que já têm adotado algumas boas práticas que favorecem o sequestro de carbono e a redução da emissão de gases de efeito estufa. E assim, as principais práticas consideradas no escopo do estudo foi a adoção de fertilizantes organominerais, compostos orgânicos e a manutenção de uma cobertura de solo aí mais intensa, né? Principalmente essas, né? Para refletir esses benefícios que são gerados ao meio ambiente pela sua adoção. E aí, como é que vocês uniram, né, bastante agentes envolvidos na cafeicultura, no caso, Secafé, Imaflora, Exalc, ou seja, agentes diretamente ligados à questão de dados, de levantamento, de estudos, e cada um trouxe aí a sua visão no que ele realmente se apropria mais e vai ali no detalhe, né? Então, como é que vocês uniram aí todos esses três agentes muito importantes para realmente fazer esse mapeamento? Então, justamente porque o estudo, né, ele é um estudo científico, né, para que ele fosse conduzido com essa imparcialidade, também aí com respeito a todas as metodologias, né, e recomendações internacionais, o Secafé contratou o Imaflora, né, a equipe de especialistas em clima e emissões do Imaflora, e o estudo também foi conduzido aí sob a liderança científica do professor Carlos Eduardo Serri, da Exalc USP, né, que é um cientista do clima muito reconhecido, né, faz parte do IPCC, e também um especialista em ciência do solo, né? Então, assim, além da equipe técnico-científica, né, também devemos reconhecer os nossos parceiros nesse projeto. Contamos com parceiros globais, né, a Fundação Lavasa, a Starbucks, que são parceiros financiadores, e também com o projeto Educampo, do Sebrae Minas Gerais, que nos ajudou na implementação em campo na região das Matas de Minas. Para te falar qual que cada um contribuiu, né, na parte de dados, na parte de análise. O Imaflora, a equipe de especialistas do Imaflora, conduziu aí todo o levantamento da parte de emissões de gases de efeito estufa, isso com base na metodologia GHG Protocol, que é a mais utilizada no mundo aí para quantificação de emissões, tá? E para fazer isso, dessas 40 fazendas foram coletados, então, dados, né, sobre todos os insumos utilizados nas operações realizadas dentro da fazenda. Isso significa o quê? Quantidade de fertilizantes consumidos, calcário, combustível, né? Defensivos agrícolas,
dados para quantificar as emissões do secador, do consumo de energia nas fazendas, e com isso, então, se chegou numa emissão média, né, que foi calculada ali pela equipe do Imaflora. Paralelamente, acho que um grande diferencial do projeto é porque ele traz uma inovação ao ir a campo, né, para medir com base em amostras retiradas da propriedade a quantidade de carbono estocado no solo e nos cafeeiros. E essa etapa ela foi conduzida aí pelo professor Ado Serri, da Exalc USP, né? A equipe dele foi a campo, foram selecionadas 8 fazendas, tá? Nessas fazendas a equipe foi lá, cavou uma trincheira grande, né, de 1 metro de profundidade no meio do talhão de café, foram feitas tradagens, né, e também foram extraídas plantas inteiras, inclusive com raiz, um total de 9 plantas no projeto, para estimar esse carbono sequestrado na biomassa vegetal e no solo. Tá? Assim, em resumo, é isso. Exatamente. Os próximos passos, né? Já que trata de um estudo científico que realmente traz toda essa imparcialidade, denota todo esse conhecimento aprofundado. Quais são esses próximos passos, né? Realmente liderando a questão sustentável do Secafé, o que a gente pode aguardar aí de mais avanço? Olha, assim, os resultados do projeto eles foram muito positivos, né? Mostrando aí que a cafeicultura ela é um ativo muito importante para a mitigação das mudanças climáticas e principalmente que atende a esses mercados mais exigentes, onde os consumidores estão preocupados com essa pegada de carbono dos produtos consumidos, né? Com os impactos que o consumo deles está causando aí para o aquecimento global, para mudanças climáticas, né? Então, assim, o próximo passo agora é o Secafé ele vai focar na divulgação desses resultados. Eu vou falar aqui rapidinho para você como que o resultado foi bom, né? Assim, quando a gente considera a transição da produção convencional para aquela que já adota as boas práticas, né? A gente teve um balanço negativo de carbono de 10,5 toneladas de gás carbônico equivalente sequestradas por hectare cultivado de café a cada ano. Isso com base em quê? Retirando, sim, fazendo uma subtração, né, do total de emissões, que foi de 1,74 toneladas de gás carbônico emitidas por esses cafezais, menos o total sequestrado, que foi de 12,25 toneladas de carbono, né, para cada hectare cultivado de café por ano, está retirando essa quantidade, estocando isso na planta e no solo, ou seja, é um resultado muito positivo e que comprova que a adoção das boas práticas geram, então, essa redução de emissão de gases de efeito estufa, além do que já ocorre sem a sua adoção, porque, sim, esse benefício também já ocorre na produção convencional. O Secafé pediu para o Imaflora calcular, e com base, esse foi um estudo mais teórico, com base em dados da literatura científica, né? Qual seria um cenário para a produção convencional. Então, a gente tem lá que os cafés, né, considerando ainda um cenário bem conservador, que a gente levou em consideração apenas o estoque na biomassa do café. O café sequestra 3,4 toneladas por hectare no cenário convencional, né? E tendo nessa média de emissões das fazendas convencionais 1,77, né, toneladas de gás carbônico equivalente emitidas por ano, a gente também tem um balanço negativo na produção convencional de 1,63 toneladas por hectare ano, né? Então, assim, são dados muito positivos que valorizam os esforços feitos pelos cafeicultores, as boas práticas as já utilizadas, que o Secafé vai levar isso internacionalmente. E tem um terceiro resultado que eu também quero comentar rapidinho, porque ele é muito bom, tá, Renata? O Secafé também pediu para o Imaflora calcular quanto de carbono que tem estocado nas áreas de conservação da vegetação nativa mantidas pelos cafeicultores dentro das suas fazendas. E o resultado, olha só que interessante, para cada hectare de café cultivado, nós temos 50 toneladas de carbono estocados na forma de área de preservação permanente e reserva legal. Veja bem quantos dados, assim, com evidência científica, um fundamento científico, né, e dados positivos para a gente levar e construir uma reputação aí cada vez mais positiva da cafeicultura brasileira. Exato, então muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui com a gente. Com certeza a gente vai se falar em outras oportunidades também. Tenha uma ótima terça-feira, bom café para você. Eu já estou no meu terceiro quarto. Muito bem, muito obrigada, viu, Renata? Um ótimo dia para você também. Tchau, um abraço.